Sabe quando a gente sente que as palavras não têm o peso que deveriam? E se a solução para isso estivesse escondida numa única pecinha da frase? Hoje, a gente vai desvendar o poder secreto dos verbos. Olha, acho que todo mundo já passou por isso, né? Tem uma ideia genial, uma opinião super forte, mas aí na hora de escrever, parece que alguma coisa se perde no caminho. A convicção simplesmente some. E muitas vezes o problema está na estrutura da frase. É aí que os verbos entram em jogo. É só a gente pensar na diferença gritante entre um comentário rápido numa rede social que passa batido e uma carta formal que prende atenção. A mágica não está só nas palavras que a gente escolhe, mas em como a gente organiza tudo. É a arquitetura da frase que dá peso de verdade pro argumento. Então tá, qual é esse ingrediente secreto que transforma uma frase qualquer numa declaração poderosa? O que faz um argumento ser não só ouvido, mas levado a sério? Vamos dar uma olhada nessa frase aqui. Ela é curta, direta e funciona super bem. A mensagem chega de forma clara, sem enrolação. Mas por que, olhando para a gramática dela, ela é tão eficaz? A resposta está numa força invisível que comanda a relação entre as palavras. É um princípio básico da gramática que, assim que a gente entende, muda completamente o jeito de escrever. Bom, vamos direto ao ponto. A grande chave para uma escrita de impacto é entender o papel dos verbos. Eles não são só palavras que indicam ação. Eles são os verdadeiros chefões das nossas frases. O nome desse conceito é regência verbal. Dá para pensar nela como uma espécie de força da gravidade do verbo. Ele puxa e organiza as outras palavras em volta dele, decidindo como a frase vai se desenrolar. Imagina um set de filmagem. O verbo é o diretor. Ele não só grita ação, como também diz exatamente onde cada ator, ou seja, cada palavra, deve ficar. É ele que garante que a cena, a nossa frase, faça sentido e tenha impacto. Agora vem a parte mais legal, o jeito como essas conexões são feitas. Às vezes o verbo se liga direto no seu complemento. Em outras, ele precisa de uma pontezinha para fazer essa ligação. E essa ponte, na gramática, é a preposição. Para dominar essa arte, a gente precisa conhecer as 4 personalidades básicas dos verbos. Cada uma delas tem um papel bem diferente na hora de construir as frases. Essas 4 categorias são basicamente a fundação de quase todas as frases que a gente monta em português. Vamos olhar cada uma delas. Primeiro temos os autossuficientes do mundo dos verbos, os intransitivos. Eles não precisam de mais nada para fazer sentido. Eles já dizem tudo sozinhos. Olha esse exemplo. O verbo acontecem fecha a ideia. A gente não precisa de mais nenhuma informação para entender a frase. É uma declaração completa, que se basta. Agora, vamos para os verbos que precisam de ação, os transitivos diretos. Eles jogam a ação deles direto para um objeto, respondendo à pergunta o que ou quem. Usar esses verbos deixa a escrita, mais reta e assertiva. Aqui, a ação de comprou vai direto para uma bicicleta nova. Não precisa de nenhuma palavra no meio do caminho. A conexão é imediata, sem escalas. Em seguida, vem os verbos que precisam de uma ajudinha, os transitivos indiretos. Eles usam uma preposição, aquela ponte que a gente falou, para se conectar ao objeto. Isso geralmente adiciona um detalhe, uma nuance a mais na relação. Ninguém simplesmente gosta, a gente gosta de alguma coisa. Esse de é a preposição que completa o verbo. Sem ele, a frase fica solta, sem sentido. E por último, temos os multitarefa, os verbos que dão conta de 2 informações de uma vez só, os transitivos diretos e indiretos. Eles se conectam a um objeto de forma direta e a outro de forma indireta. O verbo entregou faz 2 coisas ao mesmo tempo. Ele transfere a encomenda, que é o objeto direto, para ao morador, o objeto indireto. É um mestre da eficiência verbal. Tá, legal. Mas e aí? Como é que todo esse conhecimento de gramática se transforma numa escrita mais poderosa na vida real? Vamos ver isso na prática? Vamos voltar para a nossa carta ao editor e aplicar o que a gente acabou de aprender. Vamos analisar essa frase aqui em específico. Pensando naquelas personalidades dos verbos que a gente acabou de ver, como gostei e notei se encaixam? Qual a classificação deles? E aqui está a resposta. Gostei é um transitivo indireto. Ele precisa da preposição de para se conectar com o resto. Já notei é transitivo direto. Ele se liga diretamente à informação, criando uma afirmação bem mais firme, mais categórica. No fim das contas, dominar a regência verbal não é sobre decorar regras de forma cega. É sobre fazer escolhas conscientes. É usar a estrutura da língua a nosso favor
para que as ideias não sejam apenas entendidas, mas que elas causem o impacto que a gente quer. Então, da próxima vez que for escrever, vale lembrar: quem manda na frase são os verbos. É bom usá-los com sabedoria,